Boa tarde, querida e querida do Senhor, tudo bom? Nós estamos aí vivendo esse tempo de pandemia e eu queria trazer uma palavra para o seu coração nesse tempo onde nós estamos, ainda em isolamento social, estamos ainda em quarentena e muitas pessoas têm sentido falta de uma aglomeração, têm sentido falta, da aglomeração com os amigos, com os parentes, com os irmãos de igreja, ou você que professa outro credo religioso. É sempre bom a gente estar junto de pessoas que nós amamos. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração, que está lá em Mateus capítulo 5, o famoso sermão da montanha, o sermão do monte. Mateus relata como sermão, do monte, ou sermão das bem-aventuranças. Mas eu queria trazer, eu queria parafrasear esse título, que seria o sermão, ou em vez de sermão do monte, ou em vez do sermão das bem-aventuranças, mas falar daqueles que são felizes, os felizes. Então a palavra de Deus, a Bíblia lá em Mateus 5 vai dizer o seguinte, que Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos dele. E ele passou a ensiná-los, olha só, ele estava ensinando os discípulos. E falava o seguinte: felizes são os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque são consolados, serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando, por minha causa, injuriarem vocês e perseguirem vocês e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Fiquem felizes, festejem, regozijem-se, alegrem-se e exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Só até aqui, Ele vai do versículo 1 até o versículo 12. E rapidamente, não vou falar de todos os versículos, mas a gente pode fazer um pacote nesse sentido, analisando esse texto, que Jesus ele vai sempre, tem uma qualidade e vai acontecer algo, há uma consequência para essa realidade, para essa qualidade, Hoje, no mundo onde nós estamos focados no ter, e não era muito diferente na época de Jesus, porque quem tinha muito dinheiro, quem tinha poder, quem tinha... a humanidade, ela sempre trabalhou nesse contexto, nesse sistema do ter, e esqueceu um pouco o ser. E quando se fala ser, pode parecer até meio estranho, mas muitas pessoas colocam o ser como ter, Como aquela frase famosa, você sabe com quem está falando, Pelo fato de eu ser, eu tenho poder, Mas não é isso que Jesus aqui está falando. Jesus está falando de uma essência. Jesus está falando em ser puro. Ele está falando da essência que está dentro de nós. Uma essência, uma virtude, um poder de Deus. Algo extraordinário. E ele vai falar o seguinte, olha, felizes são aqueles que são humildes ou pobres de espírito. Aqueles que sempre identificam que falta alguma coisa. Alguém identifica que sempre falta aprender algo a mais dentro de si. Ele não está diminuindo o ser humano quando fala sobre pobre de espírito, mas ele está
colocando isso como uma qualidade, porque aquele que identifica que falta algo dentro da sua vida para que ele possa ser melhor, né? Ele é uma pessoa feliz, né? Ele é uma pessoa feliz, porque ele fala, porque dos tais é o reino de Deus. E ele vai falar daqueles que choram nesse tempo de pandemia que nós choramos tanto. Ele fala, ele dá a garantia que nós seremos consolados. E você será consolado, você que tem chorado pelo próximo, você que tem chorado porque pelas atrocidades que têm acontecido, você que tem chorado por aquilo que tem acontecido ao nosso redor, de pessoas que estão sofrendo, você que sente a dor do outro. E Jesus ele vai sempre colocar essas qualidades, e essas qualidades das pessoas que são felizes é que nos fazem ser sal da terra e luz do mundo, que ele vai falar a partir do versículo 13. Ele vai falar, olha, vocês são sal da terra, são luz do mundo, vocês precisam dessas qualidades, vocês precisam entender isso, que felizes são essas pessoas, porque algo de Deus vai chegar até elas por elas serem dessa forma, né? E felizes são os mansos. Como é difícil ser manso no tempo de hoje, irmão. Né? Mas é possível, né? É possível a mansidão, né? O pastor Kleber, que hoje está lá em Barra Mansa, dizia que ser manso é aquela pessoa que tem muita força, mas tem a sua força controlada. E eu compartilho isso, né? Aquele que tem fome e sede de justiça. Jesus vai falar sobre a justiça duas vezes aqui, fome e sede de justiça, e vai falar aqui também no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa dessa mesma justiça, por causa dessa fome, vocês são bem-aventurados. Você que busca justiça, você que busca atender os aflitos, os necessitados, aqueles que estão desprovidos, aqueles que estão desvalidos, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Diz a palavra do Senhor que vocês vão ser fartos. Aquele que busca justiça, que tem fome e sede de justiça, eles serão fartos. E diz o texto aqui no versículo 10 que o reino de Deus também é dos tais, né? Os pacificadores. Meu irmão, minha irmã, vamos pacificar esse mundo. Vamos ser sal, vamos ser luz. Não vamos ficar botando lenha na fogueira para aquilo que vai apenas inflamar o nosso ego. Mas vamos ser pacificadores. Vamos manifestar essa pacificação. Bem-aventurados misericordiosos, que tem misericórdia. No mundo onde cada um quer, às vezes, detonar o seu irmão, quer detonar as pessoas, precisamos exercer a misericórdia. Precisamos exercer o perdão. Precisamos exercer isso. Todos na face dessa terra são alvos do amor de Deus. E nós precisamos exercer o perdão e a misericórdia. Isso precisa ser uma marca daqueles, principalmente daqueles que seguem a Jesus, ou pelo menos se dizem que seguem a Jesus. A misericórdia e o perdão tem que ser a marca da sua vida, porque nós servimos a um Deus misericordioso, nós servimos a um Deus longânimo, perdoador. Então precisa ser a nossa marca, meu irmão, precisa ser a nossa identidade. Perdão, misericórdia, bondade, os frutos do Espírito. Né? Ontem eu estava falando na igreja, Davi falando, né, se eu não me engano, no Salmo 23, bondade, lá no final, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí, meu irmão, Jesus vai falar, olha, vocês que são perseguidos, vocês que são injuriados por minha causa, vocês são bem-aventurados. Você que tem sido perseguido por seguir a Jesus. Olha que eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você que quer seguir verdadeiramente a Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, meu irmão, nós vamos na contramão desse mundo. Vamos na contramão de tudo aquilo que talvez muitos evangélicos pregam, talvez que muitos padres pregam, talvez do que muitas ideologias estão pregando. Quando nós vamos seguir a Jesus, quando nós seguimos de fato ao Mestre, nós vamos na contramão de tanta coisa, às vezes até da nossa própria vida.
Então que nos momentos que você se sentir perseguido pelo simples fato de você seguir a Cristo, de você querer aquilo que Jesus queria, que era, né, é, é, manifestar o amor de Deus, o conhecimento do Pai. Você é um bem-aventurado, você é um feliz, você é feliz, ou pelo menos você se sente feliz. Né? A palavra de Deus que você é um bem-aventurado, você é uma pessoa feliz, né? Porque grande é o seu galardão. Galardão é um prêmio, né? Grande é o seu galardão. E mais uma vez Jesus vai falar, olha, não é aqui, o galardão é lá, com Ele, né? Em nome de Jesus eu quero que você leve essa palavra no seu coração e que você medite durante esse tempo de pandemia, se autoavalie, né? Autoavalie a sua vida, autoavalie o seu coração, autoavalie a sua vida familiar, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, que nós possamos sair desse período muito melhor do que quando nós entramos nele. Essa é a minha esperança e eu quero deixar isso para você nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.